todos. O tema da nossa reflexão de hoje é uma pergunta que muitas vezes surge quando se fala da doutrina espírita. O espiritismo tem um caráter punitivista? Então, hoje vamos refletir um pouco sobre como o espiritismo nos ajuda a compreender as dificuldades da vida, não como castigo, mas como oportunidade de crescimento espiritual. Muitas religiões trazem imagens de punição, castigo e condenação. Os membros de algumas ordens religiosas anglicanas praticam a autoflagelação com disciplinas, chicote, utilizado pelos membros de algumas igrejas cristãs, incluindo os anglicanos. A igreja anglicana fazia parte da igreja cristã, mas separou-se no século XVII ou XVI, suponho, e ainda hoje é a igreja-mãe em Inglaterra. Então, isto foi só um pequeno à parte. Então, algumas igrejas cristãs, incluindo os anglicanos e os católicos romanos, entre outros, para disciplinar o espírito, mortificando a carne. Então, o que são as disciplinas? As disciplinas contêm geralmente cordas, 7 cordas, que, segundo os crentes, simbolizam os 7 pecados capitais e as 7 virtudes. Costumam também conter 3 nós em cada corda, conseguimos visualizar ali, que representam o número de dias que Jesus Cristo permaneceu no túmulo, depois de expiar os pecados da humanidade. As disciplinas são mais frequentemente utilizadas durante a Quaresma. Quantas vezes nós vemos na televisão irmãos nossos a se sacrificarem com as disciplinas, mas também elas são usadas noutras ocasiões e há até quem as utilize todos os dias. Isto é um fresco da Basílica de Santa Maria Novella, mostrando São Domingos com as disciplinas na mão, ajoelhado perante um crucifixo. No anglicanismo, a utilização das disciplinas tornou-se bastante comum entre muitos dos membros do movimento de Oxford. Martinho Lutero, que ouvimos falar já, o fundador das igrejas luteranas, praticava a mortificação da carne com jejuns e autoflagelação e dormindo no chão de pedra, sem cobertores, na sua cela. Também a escritora congregacionalista e líder do evangelicalismo, Sarah Osborne, autoflagelava-se para se relembrar constantemente dos seus pecados, depravações e vilezas aos olhos de Deus. Posto isto, ainda dizemos das penitências, que são atos como jejuns, orações, esmolas, vigílias, peregrinações, que os fiéis ou a alguns tipos de religião oferecem a Deus, como provas de que estão arrependidos dos seus pecados, praticados entre os diversos ramos do cristianismo de diferentes formas, com a finalidade de expiação dos pecados, tendo o significado de um sacrifício pessoal do fiel, apagando um pecado cometido ou agradecendo uma graça recebida. Precisamos de ver aqui a diferença entre punição e consequência. Punição é um castigo imposto por um agente externo para retribuir uma falta. A maior parte de nós viemos da Igreja Católica e confessávamos. O seu padre era o agente externo que aplicava a punição, ou que nos dizia, vai, 7 Pai Nossos, 6 Ave Marias, vai e não tornes a pecar. Era a penitência. É verdade, porque a maior parte de nós viemos da Igreja Católica. Então,
A consequência é o resultado natural e moral dos próprios atos. Vai e não tornes a pecar, dizia-nos o Padre. Então, perguntamos, o Espiritismo segue esta lógica? O nosso objetivo é mostrar que a doutrina espírita não é punitiva, mas educativa e restauradora. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, não é, na sua base doutrinária, uma religião punitivista. Pelo contrário, assenta, sobretudo, em 3 ideias centrais. São elas: a lei de causa e efeito, a reencarnação e o progresso moral contínuo. A lei de causa e efeito, colhemos as consequências dos nossos atos. Hoje semeamos, amanhã colhemos. A reencarnação, o espírito evolui ao longo de várias vidas. E o progresso moral contínuo, ninguém está condenado eternamente. Algumas pessoas, ao ouvirem falar em lei de causa e efeito, em provas, expiações ou reencarnação, podem imaginar que o Espiritismo apresenta uma visão de castigo ou punição para os erros cometidos. Mas será mesmo assim? A lei de causa e efeito, ela orienta o espírito na sua trajetória. E perguntamos de novo, será mesmo assim? Para responder a esta questão, vamos recorrer aos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Seu nome? Denisard Rivai. Isto é um nome que temos que fixar. Hippolyte Léon Denisard Rivai. Então, especialmente nas obras fundamentais do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem aqui já passou por uma dificuldade da vida e perguntou: porquê eu? Porquê a mim? E quem já pensou que determinada situação parece injusta? Porquê comigo? Porquê é injusto? Quem já se interrogou se os sofrimentos da vida seriam algum tipo de castigo de Deus? Então, quando se sentir injustiçado, faça prece. É o melhor remédio. Quando estivermos a passar por uma situação difícil, que consideramos injusta, façamos a seguinte oração: Senhor, a tua justiça é divina, é soberanamente justa, soberanamente misericordiosa, soberanamente sábia e infalível. Eu aceito, meu coração alegra-se, porque a minha consciência sairá pura. Não nos revoltemos, façamos prece. É, sem dúvida alguma, o melhor remédio espiritual. Então, o primeiro ponto fundamental é compreender que é Deus na visão espírita. Segundo o Livro dos Espíritos, Deus é definido como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas os espíritos superiores dizem-nos mais, eles acrescentam algo essencial. Deus é soberanamente justo e bom. Ora, se Deus é infinitamente justo e bom, Ele não poderia criar leis baseadas em punições eternas ou castigos arbitrários. A justiça divina não é vingativa, ela é educativa, é misericordiosa. Outra ideia fundamental apresentada no Livro dos Espíritos é que todos os espíritos foram criados lá atrás no tempo, simples e ignorantes, mas destinados ao progresso. Todos nós vamos ser anjos, anjos de luz. Quando? Ao nosso jeito, ao nosso caminho. Nós temos o livre-arbítrio, Deus deu-nos essa grande ferramenta, nós temos o livre-arbítrio. E, portanto, cada um caminhará à sua maneira, porque o caminho é individual e é intransferível. Então, isso significa
que todos os espíritos caminham para a perfeição e para a felicidade. Ninguém está condenado para sempre. Todos estamos em processo de evolução, em processo evolutivo. E este princípio, só por si, mostra que o Espiritismo não é uma doutrina punitivista. O Espiritismo ensina-nos que Deus é soberanamente justo e bom. O Espiritismo surge exatamente para nos ajudar a compreender estas questões profundas da vida. Deus é infinitamente bom e justo. Ele não poderia, como dissemos, criar leis baseadas na punição eterna ou no sofrimento sem finalidade. Segundo os ensinamentos espirituais apresentados em O Livro dos Espíritos, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas com destino comum, alcançar a perfeição e a felicidade. Isto significa que nenhum espírito está condenado para sempre, já o dissemos, todos estamos destinados ao progresso. Assim, desde o início, percebemos que a doutrina espírita não apresenta um Deus castigador, mas sim um Pai amoroso que educa os seus filhos através das leis da vida. Um dos princípios fundamentais do Espiritismo é a chamada lei de causa e efeito. Essa lei ensina que todas as nossas ações produzem consequências. Não se trata de castigo, mas sim de uma lei natural, semelhante às leis que regem a natureza. Da mesma forma, na vida moral, as nossas escolhas produzem resultados que nos ajudam a compreender melhor o bem e o mal. Se não vejamos, se tocarmos no fogo, nós queimamo-nos. Então, não é o fogo que nos castiga, não é verdade? Mas é simplesmente a consequência do nosso ato. Assim, muitas experiências difíceis da vida não são punições impostas por Deus, mas oportunidades de aprendizagem para o espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec explica-nos que as aflições da vida podem ter duas origens principais: provas e expiações. As provas, elas são experiências que o espírito aceita para fortalecer virtudes como a paciência, a humildade, a superação do orgulho, exercitar a caridade. Já as expiações estão relacionadas com erros cometidos no passado e representam oportunidades de reparação e de reajuste. No entanto, é importante compreender que mesmo nestes casos não se trata de punição, mas antes de educação espiritual. A finalidade não é fazer sofrer, mas ajudar o espírito a crescer, compreender e a se transformar. No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos esta frase muito profunda: a justiça de Deus alcança a todos, mas a sua misericórdia jamais abandona nenhum dos seus filhos. A justiça divina existe, mas é sempre acompanhada de amor e misericórdia. Esta frase resume bem o pensamento espírita. Outro princípio essencial da doutrina espírita, efeitos do tempo. Peço desculpa, mas tenho estado muito bem. Perdão. O Pedro, se puderes, corta. Então, dizíamos, a reencarnação é outro princípio essencial da doutrina espírita. A reencarnação mostra-nos que Deus concede ao espírito novas oportunidades de progresso. Se erramos, podemos reparar. Se falhamos, podemos recomeçar. Essa possibilidade de recomeço demonstra que a justiça divina está sempre acompanhada de misericórdia e esperança. Se a vida fosse apenas uma única existência,
muitas desigualdades pareceriam injustas. Uns lindos, outros feios, uns ricos, outros pobres. Era uma injustiça tremenda. Então, mas quando compreendemos que o espírito vive muitas experiências ao longo do tempo, percebemos que cada existência faz parte de um processo de evolução. A reencarnação não é um castigo, é antes uma nova oportunidade. Podemos compreender melhor esta ideia com um exemplo simples. Um pai verdadeiramente amoroso não deseja castigar por vingança. Imaginemos um pai que vê o seu filho cometer um erro. O que é que ele faz? Ele procura ensinar e orientar e ajudar o filho a aprender com as consequências das suas ações. Então conta-se que um homem caminhava pela vida. Vamos ver este exemplo simples. Carregava uma cruz pesada às costas. Cansado das dificuldades, ele começou a reclamar e pediu a Deus que lhe desse uma cruz mais leve. Então, em sonho, ele viu-se num salão enorme, cheio de cruzes de todos os tamanhos, e uma voz lhe disse: escolhe a cruz que quiseres. Ele experimentou várias, umas grandes demais, outras pesadas, outras confortáveis. Depois de tentar muitas, encontrou uma que parecia perfeita. E então ele disse: esta é a cruz que eu quero. E a voz respondeu: filho, essa é exatamente a cruz que já era tua. Muitas vezes nós pensamos que os nossos desafios são mais difíceis que os dos outros, mas cada espírito traz as experiências necessárias ao seu próprio crescimento. Assim também acontece com as leis divinas. Deus não castiga por cólera ou vingança. As experiências da vida ajudam-nos a aprender, corrigir caminhos e desenvolver o amor, a compreensão e a sabedoria. A finalidade das dificuldades. Quando olhamos para as dificuldades da vida sob esta perspectiva, percebemos que elas podem ter um significado muito profundo. Então, a finalidade das dificuldades, elas podem ensinar-nos a exercitar a paciência, a resignação, sermos mais solidários e exercitar a compaixão. Muitas vezes, as experiências mais difíceis, elas tornam-se as que mais contribuem para o crescimento espiritual. Então, chegamos à pergunta, voltamos à pergunta inicial. O Espiritismo tem caráter punitivista? À luz dos ensinamentos da doutrina espírita, podemos concluir que não. Só mais um bocadinho. As leis divinas não têm como objetivo punir, mas educar e conduzir os espíritos ao progresso. As dificuldades da vida não são castigos, mas oportunidades de crescimento espiritual. Então agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos refletir estes ensinamentos e peçamos forças para aplicar no nosso dia-a-dia os valores do amor, da paciência e da caridade, e que possamos caminhar com confiança nas leis divinas, lembrando sempre que Deus é, acima de tudo, Pai de amor e de misericórdia. E aos céus, levanto os braços, os olhos e a luz, agradecendo pela felicidade que preenche o meu coração por essa bênção que recebi, a bênção de ter mais um dia de vida. E a gratidão ao Pai, a Jesus, à Mãe Maria, aos nossos anjos da guarda e a todos vós que me escutaram. Muita paz. Que assim seja.